Enquanto o mundo reduz a sua identidade ao seu pior problema e enxerga o seu defeito, Deus enxerga a aliança que fez com você. Olá, eu sou Zaine e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre Mefibosete. Continuando ainda no assunto, né, a respeito de identidade, olhar para Jesus e todas essas coisas. E vamos lá, essa história ela se concentra, ela está lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 9, onde nós vemos que Davi pergunta a Ziba se ainda restava alguém da casa de Saul, porque se restasse, ele gostaria de mostrar a bondade de Deus para com essa pessoa. E Ziba responde o seguinte, lá no versículo 3. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo. Ele é aleijado dos 2 pés. Então, Davi perguntou a ele se ainda restava alguém da casa de Saul, mas ele responde, né? Sim, existe, resta alguém, resta o filho de Jonatas, mas ele é aleijado de ambos os pés. Então, ele mostra o defeito de Mefibosete, ele já fala ali o defeito de Mefibosete, mesmo que essa não foi a pergunta de Davi, mas ele definiu ali Mefibosete pelo defeito dele, pela deficiência dele. Lá no versículo 5, nós vemos que Davi mandou buscar Mefibosete lá na casa de Maquim, Lodebar. E quando ele aparece lá dentro de Davi, Davi diz o seguinte, saudações Mefibosete. Então, Davi, ele chamou Mefibosete pelo nome, não definiu Mefibosete pelo defeito dele, pelo problema dele, e sim chamou ele pelo nome. As pessoas ao nosso redor, muitas vezes, nos definem pelo nosso pior problema, pelo nosso defeito, pelas nossas escolhas erradas. Mas Deus, ele não nos define assim. Talvez para as pessoas do mundo, você é a divorciada, você é o ansioso, você é o que não vale nada, você é o viciado, ou qualquer outra coisa que você tenha feito de errado na sua vida, ou qualquer outro defeito que você tenha. Talvez é assim que muitas pessoas te definem através do seu defeito, do seu problema. Mas Deus, ele não te enxerga assim. Deus te chama pelo nome. Ele não te chama pelo problema, pelo defeito. Ele te chama pelo teu nome. Assim como Davi não chegou lá e chamou Mefibosete de aleijado, ele chegou lá e disse saudações Mefibosete. Ele o chamou pelo nome. E o Senhor, ele me chama e ele te chama pelo nome, não pelo teu defeito, não pelo problema, não pela escolha errada que você fez, não pelo aquele pecado que você cometeu. Davi disse o seguinte para Mefibosete, não tenha medo, quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre aqui comigo, à mesa do rei. Mefibosete, que era aleijado de ambos os pés, estava ali escondido em Lodebar, ali onde ninguém lembrava dele. Chegou o momento que ele foi chamado à presença do rei e foi devolvido a ele todas as terras do seu avô Saul. E não só isso, também ele teve o direito de comer à mesa do rei. Aquele que estava escondido, que estava lá, ninguém dava valor por ele. Agora ele comeria à mesa do rei, todos os dias. Vai chegar esse momento na minha e na sua vida, o momento em que vamos sair do esquecimento. Talvez você esteja passando por uma fase em que esteja recolhido, escondido, onde você acha que ninguém está te vendo, ou quando as pessoas sabem quem é você, só olham para o seu defeito, para o seu pecado do passado, para os seus erros. Mas vai chegar o momento que você será chamado, e será chamado pelo nome, comerá a mesa do rei todos os dias da sua vida. E nós vemos que Davi agiu com bondade, com Mefibosete, por causa da aliança que ele fez com Jonatas. Essa aliança está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 20, lá nos versos, eu vou ler aqui o verso 14, que Jonatas diz o seguinte, e que você me trate com o amor leal do Senhor enquanto eu viver, mas se eu morrer, trate minha família com esse amor leal, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os teus inimigos. Então, por causa dessa promessa aqui, dessa aliança que Davi fez com Jonatas, e que ele
que Mefibosete recebeu essa bondade de Davi. Ele não passou a comer à mesa do rei por causa dele mesmo, sim por causa dessa aliança. E nós recebemos a bondade de Deus, as bênçãos de Deus na nossa vida, não por causa de nós mesmos, mas por causa daquilo que Jesus fez na cruz. Ele morreu lá na cruz, ele conquistou na cruz todas as coisas para nossas vidas, quando ele disse lá, até ela está consumado, está feito. Só que não é porque você recebeu as bênçãos do Senhor que não vai ter nenhum problema, que não vai ter ninguém querendo fazer mal contra a sua vida, contra você. Porque nós vimos aqui na história de Mefibosete que mais pra frente na história, Ziba faz uma com ele aí. Que é o seguinte, por causa do pecado de Davi, veio as consequências desse pecado mais pra frente, que o seu filho Absalão se volta contra ele e quer tomar o reino. E daí Davi foge, e quando Davi foge, Ziba vai também, foge e dá uma de bonzinho. Ele pergunta para Mefibosete. Daí Ziba diz que Mefibosete queria o trono de volta, o trono da sua família de volta, e por isso que não foge, continua lá na terra. Davi acredita no que Ziba fala. E quando Davi vence Absalão e mata Absalão, e depois de toda aquela questão política, Davi volta ao trono. Nós vemos o seguinte, lá no versículo 24 do capítulo 19 de 2 Samuel. Mefibosete, neto de Saul, veio para encontrar-se com o rei. Desde que Davi havia saído de Jerusalém até o dia em que voltou em segurança, Mefibosete não tinha lavado os pés, nem feito a barba, nem lavado as roupas. Quando ele chegou a Jerusalém, o rei lhe perguntou: por que você não veio comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó, meu senhor, o rei, meu servo Ziba me enganou. Pedi que ele selasse meu jumento para que eu pudesse acompanhar o rei, pois, como o senhor sabe, sou aleijado. Ele, no entanto, falou mal de mim e disse que eu havia me recusado a vir. Mas sei que meu senhor, o rei, é como um anjo de Deus. Portanto, faça o que lhe parecer melhor. Meus parentes e eu só poderíamos esperar que o Senhor mandasse nos matar. Contudo, o Senhor me honrou ao permitir que eu comesse a sua mesa. Que mais eu poderia pedir? Não precisa continuar se explicando, respondeu Davi. Resolvi que você e Ziba dividirão sua terra igualmente entre si. Dê tudo a ele, disse Mefibosete. Para mim, basta saber que meu senhor o rei voltou para casa em segurança. Nós vemos que enquanto Davi não voltava, Mefibosete, ele ficou sem aparar a barba, ficou sem trocar de roupa e sem lavar os pés. Nossa. A situação dele, nossa, ficou bem sujo, né? Mas, ok, né? Nós vemos ainda que Mefibosete, ele se humilha perante o rei. Ele reconhece a bondade do rei para com ele e diz, olha, não quero terra, eu não quero as bênçãos. Para mim, o fato de saber que o rei está aqui, que o rei está bom, já é suficiente. Mesma forma que Davi tratou Mefibosete com bondade, com graça, por causa de Jonatas, o Senhor, ele nos trata com bondade, com graça, por causa de Jesus, por causa do que Jesus fez na cruz. E basta que nós, assim como Mefibosete, reconheçamos essa graça que nos foi dada, essa bondade, esse presente de podermos comer à mesa do rei, de termos a liberdade, o acesso a Deus e as bênçãos que já foram liberadas sobre a nossa vida, porque o fato de termos acesso ao Pai, de podermos falar com o Pai, de saber que temos um Consolador, que temos alguém que está conosco todos os dias da nossa vida, já é grandioso demais, já é suficiente demais para nós. O Senhor é nosso pastor, de nada temos falta. Jesus, ele é suficiente. O Senhor não vê os nossos defeitos. O sangue de Jesus nos purificou de todo pecado. Quando ele olha para mim, quando ele olha para você, ele vê o sangue de Jesus. Ele não nos vê com as nossas vestes de justiça, né? Nós recebemos uma nova veste de justiça. Assim como Adão e Eva, quando pecaram, eles vestiram ali as suas próprias vestes de justiça, mas o Senhor, ele
mata um animal e veste eles, cobre a nudez deles. Nós estamos cobertos com a roupa de justiça de Cristo. Venhamos viver de acordo com a identidade que temos em Cristo, não de acordo com a identidade que o mundo nos dá, não de acordo com os nomes que as pessoas nos dão. Você não é o divorciado, você não é o problemático, você não é o viciado, você não é o doente, você não é nada disso que as pessoas dizem que você é aquilo que Deus diz que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. A minha identidade não é identidade de perdedora, a minha identidade é identidade de alguém que é amada, escolhida, adotada. Vemos na Bíblia que da mesma forma que as coisas acontecem hoje, já aconteciam naquela época, da mesma forma que as pessoas se levantam contra a nossa vida hoje, as pessoas já se levantavam contra a vida das outras pessoas naquela época. Da mesma forma, não tem mudança. Às vezes a gente acha que as coisas só acontecem conosco, mas todo mundo sabe onde o sapato aperta, todo mundo sabe as dores que tem, os problemas que enfrenta, mas mais importante do que isso é que a gente venha reconhecer que já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus e que apesar dos problemas, das dificuldades, dos levantes, das pessoas que querem nos atingir, mais importante que isso é que a gente está com Cristo, que o Espírito Santo está conosco, que nós não estamos sozinhos, não estamos passando por nenhum problema sozinhos e que nós temos livre acesso a falar com Deus em qualquer momento, seja deitado, seja andando, caminhando, nós temos livre acesso e que nós podemos contar tudo a Ele. E sabemos também que a nossa identidade não está firmada nas coisas que acontecem com nossas vidas, não está firmada naquilo que nós fizemos no passado, não está firmada naquilo que as pessoas falam da gente, mas sim está firmada em Cristo. O Senhor nos conhece pelo nome e quando nós olhamos para Ele, nós estamos radiantes, nosso rosto não tem sombra de decepção, porque é o Senhor que nos sustenta. E por mais que nós passamos por dificuldade, o Senhor nos livra de todas elas. E Ele protege os nossos ossos e os nossos corpos. E uma coisa que eu queria falar é que nem todo mundo que te leva ao rei torce por você. Às vezes as pessoas falam de você para alguém, te levam a alguém ou coisa assim, mas nem todo mundo torce para você, porque o que nós vemos muito é que as pessoas querem sim te ver bem, algumas, mas nunca melhor do que elas. Então, nós devemos sempre vigiar naquilo que nós contamos para as pessoas, na nossa proximidade com as pessoas. Devemos sim amar pessoas, devemos sim conviver com pessoas, mas ao mesmo tempo devemos tomar muito cuidado naquilo que deixamos que as pessoas saibam sobre nossa vida e devemos ter muito cuidado em quem nós confiamos. Mesmo vivendo a graça, vão vir perseguições, mesmo vivendo as bênçãos de Deus, as pessoas vão se levantar. Na verdade, quando a gente está vivendo a bênção de Deus, aí mesmo que as pessoas se levantam contra nossas vidas, querendo nos diminuir de alguma forma, ou sei lá, as pessoas sempre vão se levantar, o inimigo sempre vai se levantar sobre nossas vidas, mas a gente vem descansar no Senhor de fato, sabendo por certo que independente de tudo isso, o Senhor é aquele que nos protege, nos livra de todas essas coisas, isso aí, de tudo isso, e devemos descansar de fato, né, sem se preocupar com o que as pessoas pensam sobre nós, porque aquilo que as pessoas pensam sobre mim, aquilo que elas pensam sobre você, diz mais sobre elas mesmas do que sobre a gente, sabe? Então é isso, esse foi o vídeo, até semana que vem, que foi difícil gravar esse vídeo, mas eu consegui.